Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Ticão. E nesse canal a gente prometeu restaurar um carro em 30 dias. Nesse vídeo vocês vão conferir os dias 6, 7 e 8 do processo, que a gente não conseguiu postar devido a ser final de semana, né? Então vocês vão acompanhar o que aconteceu durante esses 3 dias. A gente espera que vocês gostem e se ainda não se inscreveu e puder, a gente agradece muito. Acompanhe então o processo aí. Vai começar pelo sábado, dia 24. Bom, gente, então nesse vídeo vocês vão ver bastante o Ticão trabalhando. Como foi no fim de semana e eu tinha algumas coisas de casa para cuidar, algumas coisinhas para resolver na rua também, como comprar a chapa aí para esses remendos mais fortes aí da traseira. Vocês vão ver que ele vai fazer o trabalho aí nesse final de semana. Então, ele decidiu começar aí já pela parte mais difícil, que é esse lado esquerdo, que estava bem mais complicado que o outro lado. Ele vai fazer a desmontagem aí dessa peça, que a do outro lado a gente já retirou assim que tirou o bojo do step, mas estão vendo que o assoalho aí estava meio bambo? Então ele vai fazer um travamento aí para não ter nenhum perigo de estragar a peça, né, de acabar entortando. Então, depois da peça travada, ele continua desponteando. E essa é uma peça estrutural, né? Então, como eu falei, a gente precisa fazer na chapa ali a espessura original. E como vocês vão poder ver de perto, ela é uma chapa que não dava mais para ser salva. Ela estava muito feinha, mesmo que não inteira, mas tinha pontos aí, ela já estava furada em alguns lugares. Então, não compensa ficar remendando. Vale bem mais a pena fazer uma peça nova. E ele vai dobrar na mão. Então, para quem não tem ferramenta, né, não tem uma frisadeira, no próximo vídeo vai poder ver como é que ele fez para dobrar essa peça. Aí, já continuando a desmontagem, né, ele vai tirar aí o reforço do bojo traseiro, que estava bem podrinho, então vai ser preciso sim desmontar ele todo. E aí vocês estão vendo o Ticão trabalhando sozinho, porque sábado, gente, foi meu dia de faxina. Se vocês verem eu passando com cesto de roupa, foi por isso, viu? Então, pessoal, eu vou dar uma mostrada no bojo da caixa de roda, né? Eles fizeram vários remendos aqui, né? Bem feio. Então eu vou ter que reconstruir essa caixa de roda. Mas como eu não tenho uma roda inglesa, eu vou ter que fazer por partes, entendeu? Por tiras. Tem que fazer essa tira de cima, fazer aqui, entendeu? Daí fazer esse meio, por causa que sem uma roda inglesa é difícil fazer peça redonda assim, né? Então eu vou fazer ela por pedaços. E como tem 30 dias, não dá tempo de mandar fazer, para alguém mandar fazer. Então a gente vai fazer como a gente aprendeu a moda antiga sem a roda inglesa ali, tá bom? Mas tem outros jeitos mais corretos de ser feito isso. Então assim, com uma roda inglesa, tem gente que dá para ser feito até numa peça única, né? Mas como eu não tenho aqui, a gente vai ter que se virar nos 30 com o que tem, certo? Mas vai ficar perfeito também, fica bem bom também, sem problema algum, né? Depois vocês vão conferir o resultado. Então, já começando a brincadeira, o Ticão vai usar aí alguns equipamentos para limpeza, né? No caso, ele tá usando a escova de aço para tirar todo o grosso. E levando em conta também que se passar em buracos ou relevos ali, como tem aquelas soldas feias, não vai estragar, né, a escova. E o disco CS que ele tá vindo agora, que é o Clean Strip Disc, ele não vai muito bem onde tem muito defeito na lata, por conta de ele estourar o disco, né? Então, ele precisa ser usado nos pontos certos. Então eu dei uma pré-limpeza, né? Eu vou fazer toda essa faixa aqui. Aqui também tá um podrinho, né? Aqui na hora de eu tirar o ponto que eu machuquei, mas eu já faço daí. Então eu vou fazer essa faixa aqui primeiro, ó. Entendeu? Depois essa faixa do meio aqui, que tá horrível. E depois aqui embaixo. Ó, por baixo como tava feio também, ó. Eles soldaram com a solda oxigênica, bem na moda antiga mesmo, né? Olha. Mas vamos deixar zero de volta.
Se vocês repararem agora, o Ticão tá rebatendo, mesmo com a peça ainda enferrujada, mas é para você ter a medida exata do que você precisa copiar. Porque se você acaba tirando a medida com a peça muito torta, às vezes pode faltar, né, no remendo que você vai construir. Então, como o Ticão falou, a gente não tem a roda inglesa, ele vai fazer na mão. Ele faz a marcação ali na dobradeira, que ele mesmo construiu. E depois ele vai lá no shrinker, né? Shrinker stretcher, que no português é encolhe e estica, né? Então ele vai ali encolhendo a chapa para que ela venha fazer a curvatura. Essa é uma ferramenta muito boa para quem pretende aí, né, começar ou já trabalha com funilaria. Ela foi uma mão na roda pra gente. E a gente não faz tanto tempo assim que tem ela. Então facilitou muito o nosso trabalho. Então, se alguém tem curiosidade aí, né, de saber um pouco mais sobre a ferramenta ou tem vontade de comprar, vale a pena o investimento. Agiliza muito o nosso trabalho. E aí, o Ticão passou um pouquinho até a curvatura, então ele vai lá na parte que estica para voltar, né, pro tamanho que ele deseja. Então, foi muito, assim, olhando no vídeo foi rápido, né, mas demora um pouquinho. E ele deu uma desbastada ali, porque como a ferramenta de encolher e esticar, ela dá umas mascadinhas ali na lata, você precisa deixar a lata bem lisinha, porque vai facilitar na hora de você fazer o corte, né, para você conseguir fazer o encaixe ali perfeito. E aí vocês vão ver que ele tá furando, né, e ele vai colocar alguns parafusinhos para poder travar a peça na posição. Depois vocês vão entender, né, a serventia desses parafusinhos que ele tá colocando agora. Mas, né, se você não tem aquelas ferramentas como, por exemplo, um cleco, que o pessoal tá usando bastante, o parafusinho vai super bem também. E depois de marcar a peça, né, ele já desmonta de novo e aí vai partir para a agressividade. Você já vai tirar a peça feia do lugar para conseguir fazer a limpeza ali do que tá faltando e poder colocar a peça nova que ele construiu. Então, como aí tá com acesso bem fácil para fazer a limpeza, ele já aproveita. E isso é muito bom, gente. Se vocês desmontarem alguma coisa e tiver acesso ali na hora, aproveite e fazer a limpeza, porque facilita a posição que você fica ali, facilita muito para você conseguir acessar todos os cantinhos e não ser tão sofrido também. Porque com o bojo no lugar é complicado. Então ali ele já vai raspando, né, todo aquele material antigo e para poder deixar zerinho de novo. E aí ele utilizou duas técnicas que a gente já mostrou nos outros vídeos. Primeiro ele passou a escova de aço para remover, né, o mais grosso, e depois ele aplicou uma camada de removedor pastoso, porque isso faz com que amoleça, né, o material antigo, e quando você vir passar com a escovinha, né, na politriz, para ter uma rotação mais lenta e não espirrar tanto em você, aí vai sair de um jeito bem mais rápido. Como é pressa que a gente tem, é isso que a gente precisa. E aí, enquanto tá agindo, ele vai passando o disco CS, né, nas áreas que ele tem um acesso bom ali. Lembrando de não passar em buraco, gente. É o fim do disco se você faz isso. E assim, já que o removedor agiu, ele começa a fazer a limpeza da caixa de roda. E essa passando, aí sou eu pendurando roupa, que o meu varal fica lá atrás da oficina. Pega um sol muito bom. E como aqui na região de Curitiba a gente não tem nenhuma certeza sobre o clima, é bom a gente aproveitar. Por isso que eu tirei o final de semana para mexer com a casa e com roupa. E aí, gente, dá pra ver mais de pertinho como que tá ficando a limpeza. Ficou muito boa. Então essa técnica do removedor com a escovinha acelera muito e deixa lindo, né? Você consegue tirar ali KPO, até coisas mais difíceis, né? E aí o Tico já tá regulando certinho o corte para poder encaixar a peça. Ele vai fazer essa soldagem usando a solda MIG, né? Que ela é muito prática, já que você pode segurar a peça com uma mão e pontear com a outra. E como a gente mostrou no vídeo anterior, a gente estava bem apreensivo em relação a tirar as laterais, por questão de tempo, né? De como a gente ia dar conta em tão pouco tempo. Mas vendo esse vídeo aí, dá pra ver como valeu a pena. Vai ficar bem zero de novo. Não tem como você fazer esse trabalho com a lateral no lugar.
Então foi sim a melhor decisão que a gente tomou para poder deixar esse Opala novo de novo. E agora, olhando de pertinho, foi assim que ficou os pontinhos. Você não faz uma solda corrida com a MIG. Tem que dar pontinho por pontinho, porque senão você acaba entortando demais a peça sem necessidade, né? E como você aquece demais se fizer uma solda corrida, a probabilidade de você abrir buraco aí na hora da solda é bem grande. Por isso é bem seguro, né? Você ir dando pontinhos bem coladinhos um no outro, para não ficar nenhum espaço sem preencher, né? E também para você não acabar abrindo buraco aí e tendo que ficar remendando, né? Então já estava remendado, né? Você não precisa fazer esse trabalho de novo. E aí depois da soldinha feita, né, o Chicão faz a limpeza. E a gente gosta muito de trabalhar assim, faz o trabalho e já vai limpando, porque você tem uma visão mais clara das coisas, né? E fica mais gostoso de trabalhar você olhando que a peça está ficando zero. Então a gente prefere fazer toda essa limpeza em volta, por dentro, para você ter essa satisfação de ver que tá ficando bom. Poderia ser feita no final, mas a gente gosta de ir levando assim, para já a gente mesmo já ficar mais animado e empolgado, né, de ver que tá ficando o trabalho bem legal. E outra coisa que tem que ir levando pronta também é a questão do rebatimento. Se entortou ali na hora da solda, porque o calor pode sim fazer a peça trabalhar, já vai levando rebatendo, porque aí você não vai ter um sofrimento extremo depois para poder recuperar. Você nem vai sentir tanto. Então já vai levando, né, meio que pronto. E aí, vendo de pertinho, dá para ver que ficou zero, né? Quase imperceptível aí a marca da solda. Então é bem satisfatório de ver. Aí o bojo já é limpinho por dentro. Tem algumas marquinhas superficiais aí de ferrugem que a gente vai tratar com desoxidante. E o pior ali, né, é o cantinho que ficou ali dentro, que dá pra ver que tem um pouquinho de ferrugem. Ficou melhorando a iluminação aí. Dá pra ver aí que esse cantinho é o problema mais grave dessa metade interna aí do bojo, que vai ser corrigido também já, assim, logo nos próximos passos. Então, realmente é muito satisfatório ver esse serviço aí sendo executado. E assim como vocês, né, eu não estava pertinho na hora, então eu tô conferindo tudo aqui no vídeo. E ficou bem legal. E aí, o Ticão vai mostrar, ó, como tava o bojo por fora, né, agora dando para olhar mais de perto. Tinha muita solda feia aí, né, sem dar acabamento. Ele já trocou essa faixa de cima, né, e por dentro também não tava nada agradável. Então, mesmo sendo mais ferrugem superficial, tinha muita cola, né, muita sujeira, bate-pedra. Então, ele já está eliminando aí, né, o que ele não precisa. E vocês estão vendo agora o porquê dos parafusinhos. Então, ele não cortou rente ali, é o que ele vai emendar. Ele cortou com uma sobra, né, e os parafusinhos são a medida original. E isso é muito bom para a gente não se perder. Porque mesmo você tendo o outro lado para comparar, se você não deixar uma marca aí de segurança, né, alguma medida exata ali para você não precisar ficar conferindo o tempo todo, isso acaba levando muito tempo. Então, como ele já tem ali a marcação, né, dos parafusinhos, que já era a medida original, ele conseguiu fazer um corte perfeito sem se preocupar se estava fora, né, do tamanho, fora do alinhamento original. Então, a peça já fica no local certo, sem muito esforço. Então ele já ponteou aí, né, o bojo novamente, porque fica mais fácil para ele fazer os remendos aí necessários. Aí ele já tá dobrando, né, essa parte do meio, que tinha várias soldas ali bem feias, e ele vai dobrar na mão, gente. Para quem aí talvez não tem muita ferramenta, tem bastante coisas que você pode fazer na mão. O que ele vai usar lá atrás é o encolhedor, né, para poder ajudar aí a fazer a curva. Mas se você não tem, tiver bastante paciência, você consegue moldar essas peças na mão. Tem algumas dicas, né, alguns segredinhos para você poder encolher a chapa também, mesmo sem ter aquele equipamento. Então, não tem muita desculpa aí para você não fazer seu carro, né? A não ser que falte tempo, dinheiro ou coragem. Mas se você se esforçar, você consegue sem ter toda essa ferramentaria aí da funilaria. Então, aí já colocando a peça no lugar, ele moldou primeiro a peça para depois fazer a marcação e o corte.
são dois jeitos que você pode fazer, né? Ou você tira o molde, né, e já tira a peça, ou você deixa a peça no lugar, faz a peça nova e daí sim você marca para cortar. Dependendo da situação, né, você usa uma dessas maneiras. E aí depois da peça já ponteada, ele faz ali uma limpeza, ele rebate bem para poder vir dando a soldagem final. E como dá para ver, gente, é pontinho por pontinho, para não acontecer de furar a peça. Já no desbaste, o Ticão vai usar aí um disco flap de grão 40. Algumas pessoas podem achar que é um pouco grosso demais, que corre o risco de afinar a lata. Corre o risco se você não fizer do jeitinho certo. Então o Ticão rebate antes, né, o que é necessário, o que está abaixo ali, para daí vir fazendo o desbaste. Porque se você não cuidar e subir esses pontinhos que ficaram baixos, corre risco sim de você desbastar a lata demais. E nesse caso você precisa usar a mão um pouco mais leve, não precisa de tanta pressão para fazer o desbaste, já que é um disco um pouco mais grosso. E como dá para ver aí, quase, né, ficou imperceptível a marquinha da solda. E aí já estamos no dia 25 de junho, no domingo, já é o 7º dia da nossa restauração. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que os dias estão voando. Então a gente tem que aproveitar até nos finais de semana. Mas, né, como a gente tinha um evento importante para ir no domingo à tarde, a gente só conseguiu trabalhar ali pela manhã. Então o Ticão tá aí recuperando, né, outra parte lá inferior do bojo. Dobrou na mão também. E daqui a pouquinho a gente mostra de perto. Mas tem que tomar, né, bastante cuidado aí para você fazer na medida original, já que vai ter uma outra peça que vai vir por fora. Então tem que estar atento a esses detalhes, a sempre manter aí as medidas padrão, né, para você não ter nenhum problema de encaixar a outra peça depois. Aí ele já vai dando acabamento por dentro e por fora. E passa também um disco de limpeza para dar esse brilho aí, essa cara de saúde para a peça. Dá para acreditar que no dia anterior ela estava toda errada, toda remendada e feia. Então o que tá faltando agora é só a parte inferior aí, como o Ticão tá mostrando, que ele vai fazer esse serviço no dia seguinte. Então aí já deixou tudo prontinho, só esperando, né, reconstruir a beiradinha de baixo ali. Aí já estamos na segunda-feira, dia 26 de junho. A gente voltou a trabalhar junto, né? E o que eu tô fazendo lá atrás é preparando a lateral para a live que ia acontecer na segunda noite. A gente prometeu, né, de mostrar uma live com o passo a passo da funilaria e a gente escolheu trocar um remendo aí da lateral. Por isso eu tô desmontando, né, o canto traseiro que tinha ficado, que tava bem feio, retirando ali toda aquela cola e aquela manta que tava colada na lateral. E aí eu vou, né, deixando numa posição fácil para fazer desmontagem. Porque como eu não tenho a força masculina, né, eu preciso usar aí a gravidade a meu favor. Então eu sempre tenho que encontrar alguma posição mais fácil para que eu possa fazer força com a broca, mas sem, né, acrescentar muita velocidade, porque isso faz a gente estragar as brocas. A gente pode mostrar isso também num outro vídeo, né, de perto, que o desponteamento não é sobre velocidade, é sobre força. Então eu continuo lá desmontando o cantinho e o Ticão aí construindo essa beirada na mão. Dá pra ver que ele usou uma talhadeira ali para fazer a marcação redonda para ele conseguir virar a peça. Numa fresadeira isso se faria num instantinho, mas como a gente ainda não tem, né, vamos na mão mesmo. E ainda bem que ele conhece, né, essas técnicas aí de dobrar as peças na mão. E como vocês podem ver, ele mediu várias vezes, né? A gente tem que garantir que tá perfeito. Então, numa peça curva que é um pouquinho mais chato, você precisa conferir várias vezes também. Já que a lateral vai ser encaixada aí de novo, né? E depois da peça bem ajustadinha, a gente já vem fazendo o ponteamento com a MIG. Né? Lembrando que ele deixou bem marcadinho ali, então o corte ficou justo. Né? Não tem nenhuma separação aí entre uma peça e outra, para que a solda fique bem feita. Então, nessa peça, o Ticão tá ponteando com a MIG, mas logo em seguida ele vai vir fazendo os cordões de solda com a TIG. Isso facilita bastante e ajuda, principalmente em peças maiores, remendos maiores, como é o caso desse. Né? Ajuda a não empenar a chapa,
que a zona de aquecimento da TIG é menor do que a MIG. E você tem a possibilidade de fazer a solda corrida. Só o importante é você levar rebatendo, caso seja necessário, porque isso vai facilitar no acabamento e você vai perder menos tempo, fazendo o rebatimento. Porque se você não for levando pronto, no final vai estar virado ali numa canoa, então você vai precisar rebater bastante. Aí depois que o Ticão terminou a solda, isso já era quase 6h30, a nossa live marcada para segunda-feira era às 7h, então ele estava acelerando bastante aí para conseguir terminar essa gravação, pra gente soltar o vídeo. E a ideia era ter postado ontem, mas eu confesso que depois da live a gente tava muito cansado. Então, por isso acabou ficando pra hoje. Mas aí logo ele vem dando o acabamento, rebatendo ali os pontinhos necessários para poder passar o disco flap. Já vem aí com o disco de limpeza e já vai mostrar de pertinho como é que ficou. Então, foi um resultado, assim, muito satisfatório. Esse carro tá recebendo aí um tratamento de primeira e quase imperceptível as soldas, que aconteceram aí. Então, o próximo passo agora vai ser, montar o restante das peças, colocar aí de volta o reforço aí da lateral que vai em cima do bojo, para continuar recuperando aí o nosso painel traseiro, o assoalho traseiro. Vai ser os nossos próximos passos. Então, a gente espera que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Agora, para uma comparação, a peça que estava aí, estava bem feia. Então, o resultado realmente é muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz com o resultado, o Ticão também, E espero que vocês também tenham gostado de acompanhar. Então, como foi mostrado, não foram usadas muitas ferramentas aí, a maior parte foi feita na mão. E esse é o remendo pronto da lateral. Então tá aí encaixando certinho. E logo a gente vai montar essas peças aí todas no carro de novo. Então esse foi o processo aí durante esses 3 dias. Como deu pra ver, aquela peça ficou linda. O Ticão trabalhou bastante nela. Como eu falei no vídeo, tinha várias outras maneiras de ser feita, Não diz que aquela maneira é a única maneira certa, mas tem várias maneiras. Mas diante do tempo, diante do dia, diante da falta de tempo que a gente tem, foi o que a gente optou por fazer ali, que seria o mais rápido no momento. Então a gente espera que vocês tenham gostado, Fiquem aí, se inscrevam para vocês continuarem recebendo aí atualizações desse projeto e vamos continuar. Agora o próximo vídeo vai ser sobre o dia 9. E quem não conferiu, no dia 26, na segunda-feira, que foi o último dia da gravação desse vídeo, aconteceu uma live, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, que ficaram salvas, onde a gente trocou um remendo da lateral ao vivo. Então, se quiserem conferir o passo a passo, a gente deu bastante dicas lá de funilaria e a gente espera aí que ajude vocês aí nas suas empreitadas também. Então, espero que vocês tenham gostado bastante aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.